Bom, então tá bom, vamos lá. Hipotireoidismo subclínico e prejuízo no desempenho. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o que é hipotireoidismo subclínico. Hipotireoidismo subclínico, ele é quando você tem um TSH maior do que 4,15, que é o que normalmente fica nas referências laboratoriais. Mas você tem que lembrar que subclínico é uma palavra importante. E subclínico significa que você tem a ausência de sintoma ou sintomas que são frustros. O que são sintomas frustros? São sintomas que você pode atribuir a qualquer coisa, né? Então, uma sensação de cansaço, uma dificuldade de recuperação, mas que também pode ser relacionado à alimentação. Então, isso é um subclínico clássico, né? A gente divide de forma teórica em dois tipos de hipotireoidismo subclínico de acordo com a intensidade, o leve e o grave. O hipotireoidismo subclínico leve é quando você tem um TSH que fica até 10. Quando você tem um hipotireoidismo subclínico grave é quando você tem o TSH entre 10 e 20. Agora, o que é a chave do negócio? A chave do negócio é que o que caracteriza o hipotireoidismo subclínico é a manutenção dos níveis de T4 e T3 normais, apesar de você ter um TSH alterado. E é isso que teoricamente faz com que os sintomas eles não sejam percebidos, ou se existe algum sintoma, esse sintoma seja frustro, ele seja atribuível a qualquer outra coisa, né? Então, isso é o que a gente chama de subclínico, né? É a relação sintoma e laboratório, né? Então você tem um laboratório que não fala para você que existe algum problema. Por quê? No hipotireoidismo clássico, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um TSH, que é o hormônio tireoestimulante, super alto, com hormônios tireoidianos super baixos, né? Por que o TSH fica alto? Porque o TSH é a resposta da pituitária, né? É a resposta da glândula que vai estimular o funcionamento da tireoide, né? Então, se a sua tireoide ela para de funcionar, você começa a ter uma diminuição dos hormônios tireoidianos, T4 e T3. E quando esses hormônios eles diminuem na periferia, você tem hipotálamo e hipófise fazendo a percepção da queda desses hormônios, e a hipófise, ou pituitária, ela começa a trabalhar triplicado para conseguir fazer com que você tenha um aumento da produção hormonal. E o que é esse triplicado? Esse triplicado é o aumento da produção de TSH. Só que isso traz alguns sintomas, né? E o que hoje a gente sabe que está na literatura que correlaciona? Por exemplo, o aumento de TSH com o aumento da deposição de gordura subcutânea abdominal. Mas o que é importante lembrar? Todos os hormônios hipotalâmicos que vão ativar a hipófise, eles são muito parecidos. Logo, tudo que age na hipófise tem uma semelhança muito grande, né? Então, por exemplo, o TSH é muito parecido com a CTH, que é muito parecido com o beta-HCG, né? Quando a gente olha, por exemplo, hiperemese gravídica, né? A mulher ela fica nauseada ou tem vômitos, muitas vezes por causa do aumento agudo e alto do beta-HCG. E por quê? Porque o beta-HCG é muito parecido com o TSH e quando está alto ele dá essa sensação de enjoo. Logo, quando você tem essas alterações, existem alterações que a gente percebe como verdadeiras, e existem alterações que a gente percebe que são mais periféricas, condicionais.
Então, quando o paciente ele tem um hipotireoidismo, normalmente existe um aumento na produção de TRH hipotalâmico com um aumento na produção de TSH hipofisário. Só que, como eu falei para vocês, como os hormônios eles são muito parecidos, invariavelmente esse aumento de TRH ele também aumenta a produção de ACTH, que é o hormônio que vai estimular a sua suprarrenal a produzir cortisol, por exemplo. Então, o que é muito comum a gente enxergar nos pacientes, mesmo com hipotireoidismo subclínico, é uma associação. Ele tem um aumento de TSH, níveis normais de hormônios tireoidianos, mas ele começa a ter um aumento no cortisol. Então, quando você se depara com um caso assim, onde você percebe que o cortisol está bem elevado, aí você começa a ficar atento, principalmente pela parte neuroendócrina. Por quê? Significa que realmente alguma coisa está acontecendo. E nessas condições é muito comum que você tenha alteração junto da função da suprarrenal com o aumento da produção de corticoide. O que vai interferir no treino então? Bom, uma das coisas que a tireoide controla de forma periférica é a recuperação muscular. Como que funcionam as etapas de estímulo muscular induzido pelo exercício? Então você tem uma primeira resposta, que é a resposta inflamatória, onde você tem migração de macrófago para fazer a destruição de células danificadas ou de proteínas danificadas. Você tem uma segunda fase inflamatória, onde os macrófagos eles já retiraram esses restos, né? E aí você começa a ter síntese proteica, estimulado principalmente pela insulina. Você vai ter a migração dos mionúcleos determinada pela testosterona e você vai ter a expansão do mionúcleo determinada pelo T3 reverso. Então, uma vez que esse mionúcleo ali, entre aspas, estaciona ali do lado da célula estimulada, ele precisa crescer, ele precisa expandir. E quem faz isso é o T3 reverso. Por isso que a nossa tireoide ela acelera e desacelera de acordo com aquilo que a gente precisa. E, na verdade, isso é um mecanismo de proteção, esse é um mecanismo de sustentação do equilíbrio orgânico, né? Pensa que quando você vai dirigir o seu carro, saindo da sua casa e indo até o mercado, por exemplo, você não vai pé embaixo. Você freia, acelera. Até porque se você fosse com o pé embaixo, o primeiro farol vermelho que você varasse, você ia arrebentar seu carro. Mesma coisa é o nosso organismo. Ele precisa de tempo para fazer algumas reações. E quem controla isso perifericamente é a função tireoidiana, que para mim é a glândula mais importante no exercício, mais do que a testosterona. Por quê? Porque uma testosterona ruim não atrapalha a função tireoidiana, mas uma tireoide ruim atrapalha uma função gonadal. Daí o que acontece? Depois que você tem a expansão do mionúcleo feita pelo T3 reverso, você tem uma aceleração da velocidade metabólica com a produção de dehidrogenase tipo 2, consequente diminuição do T3 reverso e aumento do T3 livre. E isso faz com que você tenha fusão de mionúcleo. Então, quando você tem a fusão do mionúcleo, aquele mionúcleo expandido, você tem a recuperação muscular completa. É assim que a gente divide a recuperação muscular, é assim que a gente tem esse baile todo que depende da tireoide. E quando a sua tireoide, então, ela está doente, mesmo que seja um hipotireoidismo subclínico, ou seja, um TSH elevado com hormônios normais, você começa a ter alguns prejuízos, né? Você tem os prejuízos que acontecem por conta da semelhança dos receptores, então você tem aumento da função do córtex da adrenal com a produção de cortisol, e que vai atrapalhar a síntese proteica. E você tem
a diminuição da função tiroidiana induzida aí pelo hipotireoidismo, que vai complicar a recuperação muscular. Você pode até ter a expansão do mionúcleo, mas o que não acontece? A fusão dele. Então a gente depende de uma tireoide funcionante para conseguir fazer uma boa recuperação. E se você não tiver isso muito liso, a coisa não se processa bem. Isso é uma das coisas que eu atendo com bastante frequência no consultório, né? É uma das coisas comuns, porque tem muita coisa, pessoal, que agride a função da tireoide. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Numa farmácia tem pelo menos 250 medicações que agridem a função da tireoide e que são vendidas sem receita médica. Ou seja, você está tomando um negócio que está detonando com a tireoide, você nem sabe, e depois você pode ter um hipotireoidismo iatrogênico, que a gente chama, né? Gerado por erro da função. Você tem os erros alimentares que pioram a função da tireoide. Então, períodos de jejum prolongado, tudo isso altera a função da tireoide. Consumo não suficiente de caloria, né? Então tem uma série de estudos mostrando que quando você tira muita caloria da sua dieta de uma forma abrupta, você tem uma resposta tireoidiana, você aumenta o T3 reverso e diminui o T3 livre. Só que quando você volta a caloria, por mais que o seu T3 reverso ele volte a atitudes iniciais, o seu T3 livre ele não sobe para os patamares onde ele estava. Então toda vez que você faz uma dieta super restritiva, aí a gente está falando das dietas com menos de 800 calorias, o que acaba acontecendo é que você tem uma perda da função tireoidiana. E isso é uma das coisas que interfere, por exemplo, no paciente que fala: eu já fiz muita dieta na minha vida, hoje não funciona nada. É justamente por causa disso. Como ele fez muita dieta restritiva, o que acaba acontecendo é que ele não tem mais a função da tireoide preservada para que quando ele faça o ajuste calórico, qualquer que seja, ele consiga ter uma eficiência boa desses processos. E você tem o que são as alterações causadas por algumas rotinas alimentares, mas em relação aos macronutrientes. Então, por exemplo, a caseína ela é rica em alguns aminoácidos que inativam a tiroperoxidase, a enzima que faz os hormônios tireoidianos, a TPO. Então, uma das coisas que você tem que tomar cuidado com caseína é que não é uma proteína que dá para você tomar 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, né? O consumo dela, 1 vez por dia, é 2, é seguro. Mas se você aumenta muito a frequência, você aumenta o consumo de alguns aminoácidos específicos que tem na caseína, que vão diminuir a função da TPO. O paciente que é vegetariano e que consome soja em grandes quantidades como matriz proteica, ele também tem problema. Por quê? Esquece esse negócio de isoflavona, de fitoestrógeno. Isso é uma bobagem, tá? Não tem estrógeno na soja. O que tem, de verdade, é que na soja tem uma proteína que chama genisteína. E a genisteína, ela é uma proteína que tem ação direta na TPO também, na tireoperoxidase, diminuindo a função da tireoide induzida pelo consumo de soja. Então você pega uma pessoa que faz aí, que é vegetariana, que faz 4, 5 refeições por dia e usa soja como fonte proteica principal, ela está consumindo grandes quantidades de genisteína e que vai fazer uma disfunção tireoidiana. Tanto todo paciente vegetariano que eu atendo, além de pedir a função tireoidiana, né, obrigatória, né, eu peço também vitamina B12 e ácido metilmalônico, porque essas são outras carências que o paciente vegetariano costuma ter.